Bom dia, nós estamos aqui na sede da ONU, no evento do Valor Econômico e da AmCham, no evento sobre clima 2024, e eu tenho o prazer de estar com o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, principal negociador, o chefe dos negociadores brasileiros nas COPs de clima e em clima no G20 e também em transição energética no G20, só para, entre outras coisas. Muito prazer, embaixador, obrigada por estar aqui. Embaixador, nesse evento sobre os Estados Unidos, ontem, para dizer a verdade, o BCG divulgou no evento de Colômbia um estudo novo que mostra o potencial do Brasil na descarbonização, na transição energética. E o que eles mais chamaram a atenção foi biocombustíveis. É um tema que eu sei que o senhor gosta muito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e na relação com os Estados Unidos. Olha, eu acho que é interessante a gente falar sobre biocombustíveis, porque na minha geração, biocombustíveis foi uma novidade, todo mundo entendeu que era uma questão problema econômico do Brasil, porque a gente não podia pagar o petróleo, e aí no começo era complexo, pouco a pouco foi melhorando e foi se integrando de uma maneira tão natural que a gente parou meio que discutir de biocombustível. Além do mais, descobriu-se que era bom para a mudança do clima, descobriu-se que criava emprego, descobriu-se que as tecnologias estavam avançando, então era uma agenda positiva. Aí eu acho que teve meio que uma parada e as pessoas não se dão mais conta do quanto os biocombustíveis estão cada vez mais importantes. Então não é apenas uma solução, às vezes as pessoas acham, não, a jabuticaba, só o Brasil gosta de biocombustível. Não. O que aconteceu nos últimos anos é o seguinte: primeiro, os Estados Unidos também abraçaram os biocombustíveis, né, a partir dos anos 2000, e os Estados Unidos viraram o maior produtor de biocombustível do mundo. O Brasil ficou sempre segundo. Então você tinha um grande país em desenvolvimento e um grande país desenvolvido, ambos apostando numa coisa que vários não podiam. Por que muitos não podiam? Porque não tem espaço. Os Estados Unidos e o Brasil são dois dos países maiores do mundo e têm condições especiais para fazer. Então juntou tecnologia, espaço, capacidade, etc., e nós fomos avançando nisso. Mais recentemente, aconteceu uma coisa extremamente importante, é que depois de muitos esforços para tentar encontrar uma maneira de descarbonizar a aviação e a navegação, chegou-se à conclusão que o melhor meio são os biocombustíveis de aviação, o biocombustível sustentável de aviação, que é o chamado SAF, e os de navegação. Então, os biocombustíveis, além de ter essa dimensão já tradicional que a gente conhece, ganharam uma nova dimensão que é de altíssima tecnologia e é a única solução que existe hoje para aviação e para navegação. Então, o Brasil e os Estados Unidos se anteciparam em acreditar nisso, continuaram a desenvolver tecnologia, continuaram a melhorar a produtividade e hoje, portanto, estão numa posição extraordinária para liderar nessa nova dimensão dos biocombustíveis. Então, os biocombustíveis não é uma solução do passado, uma coisa de transição, se tornou uma coisa central. Queria lhe perguntar agora um pouco sobre as COPs, né? A importância que as COPs têm assumido agora, e nessa discussão o senhor tem sempre falado e repetido a urgência. Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco essa ideia. E a COP, por exemplo, passada em Dubai, falou em estabelecer metas de se triplicar energias renováveis, eficiência energética e também de se distanciar, os países se distanciarem dos combustíveis fósseis. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, olha, você lembra que a gente já participou de muitas COPs e o que evoluiu realmente durante todo esse período de muitas discussões foi a melhora da ciência. Mas e quanto melhor é a ciência, mais as notícias são bastante desanimadoras, digamos, porque a gente vê que a gente não está fazendo o suficiente. Então, as COPs são uma etapa todo ano para nos lembrar o que há de mais novo, o que há de mais
o pensamento mais avançado que existe e o conhecimento mais avançado que existe. Então, nesse contexto é que a urgência se tornou central, né? E nessa discussão da urgência, a gente tem que tratar dos assuntos centrais. Quer dizer, se para o Brasil o desmatamento é o problema número 1, porque no início desse governo, esse governo herdou 50% das emissões brasileiras eram de desmatamento. Já diminuiu significativamente, mas é uma parcela importantíssima das nossas emissões. Mas para o mundo, 70% das emissões estão ligadas às energias fósseis. Então, é o tema central de mudança do clima e em Dubai ficou evidenciado, porque diante das circunstâncias acabou saindo essa série de decisões que tem um impacto muito grande sobre como nós olhamos para o petróleo e como nós vamos ir adiante nas novas circunstâncias. Então, as COPs são etapas extremamente significativas, chamam a atenção para esses temas, e a verdade é que houve realmente em Dubai uma mudança muito grande ao admitir isso, ao todos os países do mundo concordarem que tem que transitar, se afastar pouco a pouco dos fósseis. Mas esse pouco a pouco, se você junta com urgência climática, faz com que esse seja o tema central da questão de mudança do clima hoje. Eu queria lhe perguntar uma última coisa. Nós estamos há 2 meses da COP em Baku. O tema central ali é financiamento. É um impasse histórico entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Como é que o senhor está vendo isso? É um impasse que não teria que existir, porque não há a menor dúvida de que os países desenvolvidos têm muitos recursos para ajudar os países em desenvolvimento. O dinheiro, quando é necessário, tem aparecido em várias circunstâncias. Se os países desenvolvidos têm o discurso da urgência, eles também têm que ter o discurso de fornecer os meios para os países poderem acelerar os seus esforços, ou para aqueles países que não têm condições para tomarem algumas medidas. Então, recursos há, né? Então, o problema é que os países desenvolvidos também têm imensos gastos dentro das suas economias, né, para se adaptarem à mudança do clima. Então, eles querem visivelmente diminuir os gastos com os outros para concentrar os gastos com si próprio. Mas a realidade é que nós temos um acordo internacional e eles têm que cumprir o acordo internacional. Então, vai ser uma discussão muito dura, mas eu acredito que eu já disse que é quase imoral eles, por exemplo, quererem aumentar a lista de países doadores, como se eles tivessem cumprido com o que eles tinham prometido antes, né, que eles tinham se comprometido a 100 bi por ano durante 5 anos, de 2000 a 2025. Não cumpriram com isso. Então, agora, na nova etapa, eles acham que precisa de outros doadores. Não, precisa de mais recursos desses países. Os grandes países em desenvolvimento, como a China, como o Brasil, como a Índia, nós estamos investindo centenas de bilhões nos nossos países e não estamos condicionando recursos internacionais para fazer o que nós estamos fazendo para combater a mudança do clima. A China desenvolveu tecnologias extraordinárias, reduziu o custo de energia renovável, do solar, carros elétricos, etc. O Brasil tem feito esforços extraordinários, a Índia também, e nós não estamos cobrando por isso daí. Uma coisa é o que eles se comprometeram, que não cumpriram, e agora devem se comprometer de novo e cumprir. E nós temos que, sobretudo, nos concentrar naquilo que nós temos que fazer nos nossos países, que nós já estamos fazendo em quantidades imensas de recursos que não estão vindo dos países envolvidos. Muito obrigada, embaixador. Agradeço.